Quero saudar você que me acompanha todos os dias no Santo do Dia. Hoje, dia 20 de outubro, a Igreja celebra a memória litúrgica de São Pedro de Alcântara. Frei Pedro nasceu em Alcântara, Cáceres, Espanha, em 1499. Filho de Alonso Garabito e de Maria Vilela, recebeu no batismo o nome de Joan de Sanabria. Depois de 3 anos de estudos em Salamanca, entrou para a Ordem Franciscana, na custódia do Santo Evangelho em 1516, que mais tarde, em 1520, se converteria em província de São Gabriel. Em Majarretes, lugar do seu noviciado, nasceu um novo homem. Joan de Sanabria se transformou em Pedro de Alcântara. Pouco depois, em 1519, um pouco antes de ser ordenado sacerdote, foi enviado como superior para fundar o convento de Badajoz. Completados os estudos de filosofia, teologia, direito canônico, moral e homilética, conforme as determinações da época, ele foi ordenado sacerdote em 1524. Tornou-se superior de Robledilo, depois em Placência e novamente em Badajoz, até que em 1532 obteve permissão para recolher-se a uma vida mais contemplativa no convento de Santo Onofre da Lapa. Em 1538 foi eleito ministro provincial da província de São Gabriel. Durante o período em que foi ministro provincial, redigiu para os seus religiosos estatutos muito severos, aprovados no capítulo de Placência em 1540. Mas o começo de sua reforma teve lugar em 1544, quando, com consentimento do Papa Júlio III, retirou-se para a pequena igreja de Santa Cruz de Cebolas, próximo a Coira. Em 1555, ele construiu o célebre convento de Pedroso, seguido de outros. A partir deste momento, a reforma prosperou amplamente. Em 8 de maio de 1559, obteve a aprovação do Papa Paulo IV, que permitiu sua difusão também no exterior. Pedro de Alcântara, com sua reforma, queria trazer de volta à ordem franciscana a genuína observância da regra, mediante a suma pobreza, a rígida penitência e um sublime espírito de oração, alcançou os mais altos graus de contemplação e pôde atrair numerosos franciscanos por aquele caminho de reforma que ele se propunha fazer reviver em seu século o franciscanismo dos primeiros tempos. Foi confessor e diretor espiritual de Santa Teresa de Ávila e ajudou na reforma da Ordem Carmelita. Santa Teresa escreveu sobre ele: modelo de virtude, Frei Pedro de Alcântara. O mundo de hoje já não é capaz de uma tal perfeição. Este homem santo é de nosso tempo, mas seu fervor é forte como de outros tempos. Tem um mundo aos seus pés. Que valor deu o Senhor a este santo para fazer durante 47 anos tão rígida penitência? E depois de uma grande atividade eremítica e apostólica, ele morreu em Arenas, em São Pedro Ávila, no dia 18 de outubro de 1562, aos 63 anos. Em 1622 foi beatificado por Gregório XV e em 1669 foi canonizado por Clemente IX. Em 1826, ele foi declarado padroeiro do Brasil, porque o primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, ele nasceu no dia de São Pedro de Alcântara. Por isso recebeu o nome de Pedro e tinha entre seus numerosos sobrenomes também o de Alcântara. Logo após a independência, Dom Pedro I entendeu que o Brasil precisava ter um santo padroeiro oficialmente autorizado pelo Papa. Assim, solicitou ao Papa que fizesse de São Pedro de Alcântara o padroeiro do Brasil, tendo o Papa concordado. Com a proclamação da República, São Pedro de Alcântara foi discretamente esquecido, provavelmente porque seu nome lembrava os dos imperadores, e além disso,
mostrava o quanto havia de positiva ligação entre o império e a religião. E até hoje, São Pedro de Alcântara continua sendo também o padroeiro do Brasil. São Pedro de Alcântara, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.